Olá! Uma pesquisa realizada pelo INCA, o Instituto Nacional de Câncer, apontou que o Brasil pode registrar quase 8 mil novos casos de câncer infanto-juvenil entre os anos de 2023 e 2025, com grande incidência na região sudeste. Mas fica o alerta: cerca de 80% das crianças e dos adolescentes acometidos pela doença podem ser curados se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Cibele Ferreira Lousada, que é professora auxiliar do Departamento de Clínicas Pediátrica e do Adulto da Escola de Medicina da UFOP. Professora, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar de um assunto que nos é tão relevante. A gente que agradece, professora. Qual a diferença do câncer infanto-juvenil em relação à doença no adulto? O câncer em adultos ele está ligado ao envelhecimento e a hábitos de vida, como o tabagismo, o etilismo, a exposição solar, dentre outros. O câncer infanto-juvenil não tem relação alguma a estilo de vida. Ele se origina na mutação do material genético de uma célula, que então perde a capacidade de amadurecer e permanece com características semelhantes à de células embrionárias. As células embrionárias, elas têm a capacidade de se multiplicar muito rapidamente de maneira desordenada, o que faz com que o tumor na infância tenha uma capacidade de proliferação muito mais rápida. E professora, quais são os principais tipos de câncer que acometem as crianças e os adolescentes? Os tipos mais comuns de câncer na infância e na adolescência são a leucemia, os tumores do sistema nervoso central, os linfomas e o que chamamos de tumores sólidos, como o neuroblastoma, os sarcomas e o tumor de Wilms, que acomete os rins. Como eu disse, professora, o diagnóstico precoce é essencial, né? A quais sinais os pais ou responsáveis devem ficar atentos? O diagnóstico precoce ele é essencial para o sucesso terapêutico, ou seja, para a cura da doença. Nós devemos nos atentar aos seguintes sinais e sintomas: uma dor de cabeça constante e progressiva, principalmente quando ela está associada a vômitos e ocorre pela manhã, uma perda de peso que não tenha uma razão explicada, por exemplo, a criança mantém os mesmos hábitos alimentares e ainda assim está em perda de peso, dor e inchaço nas articulações e nos ossos, massas no abdômen, no pescoço ou em outros locais, uma membrana esbranquiçada na pupila do olho ou uma alteração súbita da visão, hematomas excessivos espalhados pelo corpo ou hemorragias súbitas, palidez que pode ser observada pelos pais ou um cansaço exagerado que não esteja associado ao excesso de atividades realizadas por essa criança. Professora, como a senhora disse, o adulto ele pode adotar uma série de medidas para prevenir o câncer, né? Como praticar exercícios físicos, não fumar, entre outros. Para as crianças e adolescentes, existem formas de prevenir o câncer? O câncer infanto-juvenil ele não está associado a fatores de risco modificáveis que possam ser alvos das ações preventivas. É lógico que estimular a boa prática de atividades físicas, uma alimentação saudável, controle de peso, redução de tabagismo, são sempre ações muito recomendadas. Mas o mais importante para que a gente consiga reduzir os danos causados pelo câncer infanto-juvenil é, sem dúvida, medidas que visem o diagnóstico da doença ainda na fase inicial. E professora, o SUS oferece tratamento contra a doença, né? Como é realizado no câncer infanto-juvenil, como é aqui na região também em Ouro Preto e Mariana? Na região de Ouro Preto e Mariana, nós não oferecemos o tratamento para o câncer infanto-juvenil. Os hospitais de referência geralmente são em macro-regionais, então na região dos Inconfidentes, a nossa macro-regional seria Belo Horizonte. Em Belo Horizonte nós temos 3 serviços que têm serviços de oncopediatria, que é o Hospital da Baleia, o Hospital das Clínicas da UFMG e a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte.
E para finalizar, professora, a maioria dos pacientes terá boa qualidade de vida após o tratamento contra a doença, não é mesmo? Com certeza, se a doença for diagnosticada em fase inicial, se o tratamento adequado for instituído, nós temos taxas de cura de até 80%, segundo dados do INCA, e essa criança pode então ter uma excelente qualidade de vida após a cura da doença. Então é importante os pais ficarem atentos aí aos sinais que a senhora citou muito bem aqui na entrevista. Sem dúvida. Muito obrigada mais uma vez, professora, por aceitar o nosso convite. Eu quem agradeço. Na região, o Hospital da Baleia, que a professora citou aqui agora, que fica em Belo Horizonte, é referência no tratamento do câncer infanto-juvenil. A instituição filantrópica atua em parceria com o SUS desde 1990, atendendo também crianças e adolescentes. No site do hospital, você encontra mais detalhes sobre a instituição. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.